TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Começamos agora o programa Conversas Bíblicas. E eu quero saudar você que está nos ouvindo pela Rádio Manaim, você que está nos assistindo pela TV Manaim, lá no aplicativo, no seu celular, você consegue assistir pela TV Manaim ao vivo, você vê lá. Você também pode estar nos assistindo pelo Facebook da Rádio Manaim, ali você pode colocar os seus comentários. E também você pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, um canal que tem uma quantidade impressionante de conteúdos para você e também para toda a sua família. E nós estamos aqui na terceira edição do programa Conversas Bíblicas sobre o tema diaconato. É um tema que tem sido abordado e eu recomendo que vocês, que se não assistiu ainda às duas edições anteriores, que você o faça, porque você vai ter uma visão mais completa sobre o que é o diaconato na história da igreja e o que é o diaconato na igreja nos nossos dias. E mais uma vez, para tratar desse tema, eu recebo aqui o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, paz do Senhor, mais uma vez seja bem-vindo. A paz do Senhor, Josias. Muito bem. A gente está falando aqui dos nossos estúdios no Manaim de Domingos Martins, estúdios novos que foram montados aqui no Manaim, que tem sido uma bênção para nós, podemos transmitir daqui também. E eu vou ler agora o texto base para esta edição do programa Conversas Bíblicas. Na semana passada eu li 2 versos, e eu vou ler novamente para esta edição o segundo verso da sequência, que está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, e eu vou ler o verso de número 13, que fala sobre o diaconato, que diz assim: porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amadeu, você já abordou aqui a origem do diaconato na igreja primitiva e as características desse diácono, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo ele descreve como sendo necessário, como sendo característica do diácono ou do servo para o exercício do diaconato. Nessa edição, eu queria conversar um pouco com você sobre o que é o diaconato na Igreja Cristã Maranata hoje, né? Qual a experiência que nós temos de obra, de evangelho, o que é o exercício do diaconato, como é que ele é, e até, eventualmente, contar algumas experiências dos diáconos nos nossos dias. Paz do Senhor a todos. Irmãos, Josias, em especial, há um ponto importante que a gente fala exatamente nesse capítulo 3, logo antes desse texto que você leu, fala sobre o bispo. O capítulo 3 começa discorrendo sobre o papel dos bispos. Bispo. É muito importante, quem lê o capítulo 3, né, da primeira carta a Timóteo, que há uma diferença. Paulo já aí faz uma diferença entre o bispo e o diácono. Ele começa descrevendo o bispo, ele fala das mulheres na igreja e os diáconos. Então ele está fazendo uma diferença. É bom que se diga que há 3 citações no Novo Testamento e que até hoje muita gente se confunde porque os textos se misturam. Por exemplo, o que seria a figura do ancião, o que seria a figura do bispo e do presbítero. Há citação desses 3 textos. Durante muito tempo, as igrejas históricas fizeram essa hierarquia dentro das suas igrejas: bispo, presbítero e ancião. É o conselho de ancião da igreja e tal. Quando você observa as cartas de Paulo e mesmo as citações de cartas de Pedro, você percebe que essas três funções, elas às vezes se confundem, entendeu? Quando Pedro diz assim, aos bispos que apacentem, entendeu? E tal. Então, há uma linguagem nesses 3 mostrando que praticamente a citação desses 3 são de ministério, entendeu? Tanto o bispo.
Porque, na verdade, a linguagem do bispo é um aspecto um pouco mais voltado para as igrejas de linha romana, porque é mais um termo romano, do latim, uma palavra de origem latina, bispo. Como ancião era muito usado nas igrejas em Jerusalém, que é um termo mais do convívio do judeu. Uhum. Como o presbítero, que é uma palavra grega, era muito mais usada para as igrejas onde o grego. Então, na verdade, não vou entrar em detalhe, mas às vezes as pessoas perguntam qual a diferença de ancião, bispo e presbítero. Se você lê o Novo Testamento, a impressão que se tem no Novo Testamento é que é a mesma coisa. É a citação dos pastores. O pastor chamado de ancião, ou presbítero, ou bispo. Há igrejas hoje que diz que o bispo é o pastor que coordena uma área, onde tem vários pastores. O presbítero na igreja, existe o presbítero docente e o presbítero regente. Um é aquele que tem licenciatura em teologia, outro é aquele que é levantado, né, de forma leiga na igreja. Uhum. E tal. Bom, para nós isso não funciona desse jeito. Para nós, no nosso dia a dia, o ancião, o presbítero e o bispo, para nós é o pastor, e a figura do pastor é o que tem o governo. Aí você entra no contexto, a sequência, o diácono. Então, vamos voltar lá atrás, no início. Por que o diácono foi levantado? O diácono foi levantado porque eles foram levantados, porque a igreja cresceu demais. E os 12 apóstolos não tinham como alcançar ou atender a demanda, a necessidade daquela igreja que tinha passado de 120 para 8 mil pessoas. Uhum. Então, aí ele cita, né? Fala sobre as viúvas, né? Os órfãos. Então, é o aspecto de você olhar o rebanho e as suas necessidades físicas e espirituais. Entendeu? Então, o cuidado físico e o cuidado espiritual, porque os 12 apóstolos não tinham como alcançar tudo isso. Então, o que era o diácono? O diácono era, então, uma parte do ministério, quer dizer, um braço do ministério para alcançar isso. Bom, na parte material tinha tudo aquilo, né? A necessidade das viúvas, e que os nossos diáconos fazem isso dentro da igreja, necessidade. E como é que, por exemplo, nós pegamos isso hoje dentro das nossas igrejas para facilitar, isso já é uma coisa que é uma colocação nossa, mas que facilita o trabalho do diácono, quando nós temos o grupo de assistência e dividimos a igreja em grupos e entregamos os grupos aos diáconos. Aquele grupo que o diácono está cuidando, ele vai cuidar da parte material. Qual a necessidade? Quem está com a necessidade material, uma dificuldade material, uma necessidade, entendeu, familiar, enfim, aquilo que for a necessidade, o diácono vê isso. E o espiritual. O espiritual também é muito importante. De que forma ele vê isso? Ele tem que... se ele é o complemento do ministério, o trabalho dele é exatamente fazer com que o ministério haja na igreja através dele. Então, ele é um prolongamento do ministério, ele é um prolongamento do governo, né? Se você pegar o governo, você diz assim, vamos pegar aqui uma análise fria, tá? Você pegar o organograma do governo, tem lá o presidente da República. Tá? O presidente da República precisa entender de economia, precisa entender de saúde, precisa entender de justiça, ele precisa entender de militar, de alguma coisa? Não. O que ele faz? Ele tem os seus ministros que se reportam a ele, entendeu? Que trazem para ele as necessidades de cada área. Assim. Então, o diácono hoje na igreja, ele é um cooperador do governo da igreja. Então, ele traz a necessidade. Pastor, no meu grupo tem uma necessidade assim, de uma família assim, está passando necessidade por isso. Então, o pastor, através do seu governo, ele vai exercer
o seu governo nessa família, mas ele chegou a essa família através do trabalho do diácono. Isso é muito importante. Você, para uma igreja de 400 membros, como é que um pastor, 2, vão ter acesso a 400 pessoas? Então, os diáconos colocados, eles têm um trabalho fantástico com relação a isso. Outro ponto importante é a doutrina. Então, veja bem, no início da igreja, quando o diácono começou, Josias, não tinha doutrina. Não é? Jesus está vivo. É possível que alguns vem cá, tá bom, eu creio que Jesus está vivo. Mas como foi isso? Como é que aconteceu? Então, a necessidade de que um trabalho fosse feito com a igreja para mostrar isso, para caminhar com isso. Então, por exemplo, a nossa experiência com o diaconato hoje, além do trabalho dentro da linha material que ele tem, do aspecto do alcance material, de ajuda, de socorro, de tudo. Hoje os nossos diáconos, entendeu? Eles vão ao hospital, eles vão em certos lugares, eles participam. Então isso trazem, normalmente eles se reúnem uma vez por mês, talvez mais, com o pastor, eles fazem um relato do que está acontecendo na igreja. Então os diáconos eles trazem, quer dizer, eles que estão nos grupos, eles trazem para o pastor toda a necessidade. Então o pastor sabe do que está acontecendo dentro da igreja através do trabalho do diácono. A doutrina, é por isso que ele não pode ser neófito, porque ele tem que conhecer a doutrina. Entendeu? Você tem um grupo de pessoas que está chegando aqui agora. Ele está no grupo dele, mas há uma dificuldade doutrinária, uma dúvida. A participação dele nisso aqui é muito importante. Se ele não, por exemplo, surgiu um aspecto doutrinário importante, se ele não conseguiu dominar isso bem, mas ele está com um problema aqui, nisso, o que ele faz? Aí ele já chama a intervenção do pastor. Pastor, aqui eu estou com uma pessoa aqui no grupo, eu estou precisando de uma participação sua aqui, me ajuda nisso aqui e tal. Então, esse é um trabalho. Quando você tem isso bem organizado dentro da igreja, Josias, veja uma coisa. Trabalho de diácono. Só uma experiência nossa. Eu não estou aqui querendo ensinar os outros irmãos de outras igrejas. Nós respeitamos todas as igrejas, respeitamos igrejas que têm uma experiência com diaconato diferente. Está tudo certo. Agora eu vou falar um pouco da nossa experiência. Nós falamos aqui de Bíblia, da nossa experiência. Como diácono, veja uma coisa, né, que pode servir para alguém. Nós tínhamos uma igreja muito antiga, uma igreja com uma certa dificuldade num dos bairros, periferia daqui de Vila Velha. E um pastor foi indicado para lá para fazer um trabalho, né? A igreja estava crescendo pouco e ele queria fazer. Ele veio conversar comigo, Amadeu, estou precisando que você me ajude, que você me dê uma ideia. Então, como é que eu vou fazer um trabalho com a igreja? Por onde eu começo? Eu, pelos diáconos. Amadeu, pelos diáconos, exatamente, pelos diáconos. Então, o que você vai fazer? Você vai sentar com os diáconos e vai ver com eles qual o posicionamento deles dentro da igreja. Então, você tem quantos diáconos? Ah, mas tem 5. Perfeito, vai sentar com 5 e vai conversar com eles qual a necessidade da igreja. Aí você vai sentir qual o trabalho que eles estão fazendo. E o que você vai fazer? Você vai dizer para eles como é que funciona o trabalho. O diácono, é por isso que é muito... Às vezes, quando o diácono sai daqui, dessa igreja, e por uma questão de residência, ele muda para outro bairro ou para outra cidade, para ele ser diácono lá naquela outra igreja, vai precisar de um certo tempo. Porque o diaconato é local. É diferente de ministério. O ministério pode sair daqui para cá, não tem problema. Mas o diaconato é local. Quando ele sai daqui para mudar de igreja, ele vai ter que passar um tempo aqui, entendeu? Para ver a necessidade da igreja aqui, para se inteirar da necessidade
para o trabalho dele ser desenvolvido aqui. É uma necessidade, então, do uma diaconato. necessidade. Ele está inteirado do Exato. rebanho. Não, pastor, estou chegando agora, eu fui diácono lá, estou chegando agora, tudo bem, você vai participar das reuniões, de grupo de intercessão, vai se inteirar da igreja para ver, quando você estiver bem inteirado, nós vamos fazer constar o senhor e introduzir você no trabalho. Então, eu fiz isso. Então, você tem 5, reúne com eles. Aí você pergunta, quais os grupos que ele tem? Cada um tem um grupo. Como é que esse está trabalhando? Esse tal. Aí você vai dizer o seguinte, a partir de agora, eu vou reunir com vocês de 15 em 15 dias e cada um vai me dar um relatório do seu grupo. Como é que está seu grupo? Há alguma necessidade aqui? Alguma coisa que eu posso fazer? Alguma necessidade material aqui? Outro grupo, você aqui, há alguma necessidade aqui com relação a vidas novas? E você, com relação a alguém que está precisando de doutrina, alguma coisa e tal, seminário, quantos para ser batizado? Você vai fazer esse trabalho, fulano. Então ele fez isso, Josias, começou a reunir de 15 em 15 dias. Tal. A cada 3 meses, ele chamava todo mundo e dizia o seguinte, como é que estão os grupos? Como está crescendo? Aí ele começou a perceber uma atividade maior dos diáconos e os grupos começaram a crescer. Entendeu? Então, isso aconteceu com o Ricardo Zoen, que é nosso pastor e tal, que trabalha lá no presbitério. Ele conta isso de uma maneira muito interessante. Ele conseguiu fazer com que a igreja aumentasse, chega de 30% a 40% em um ano, por exemplo. Que bênção. Entendeu? Com o diácono. Então, o primeiro trabalho com o diácono, uma das coisas, Josias, que a gente trabalha bem, e isso os pastores fazem muito bem, eu sempre trabalhei. Primeiro você tem que saber que o diácono é seu empregado. Sim, ele é um voluntário. Ele é um voluntário, é um servo de Deus. E outra coisa, não existe uma superioridade sua sobre o diácono. Existe o governo, que é uma função, ele tem que te respeitar na posição que o senhor te colocou, então sobre ele, no atendimento está tudo bem, mas você o respeita como servo de Deus que ele é, como homem que ele é, como varão e tal, tudo bem, você respeita. Quando você faz esse tipo de trabalho e você tem isso bem azeitado, a igreja cresce de maneira maravilhosa. E outra coisa que é muito importante, no nosso caso, respeitando as outras igrejas, cada um tem a sua experiência, no nosso caso, então nós vamos lá, olha só, a importância do diácono para nós hoje, na vida da igreja, é fundamental. O pastor que não tem um grupo bom de diáconos, ele está na dificuldade. Entendeu? Porque você tem os grupos, né? Ele trabalha nos grupos. Você tem um grupo. Rapaz, eu tive um grupo, tive o privilégio de ter um grupo de diáconos. Eu tive, primeiro em Moby Dick, tá? Fui desenvolvendo um grupo de diáconos. Nós começamos, a igreja de Moby Dick começou com 54 pessoas. Eu e o Altair. Nós, com os grupos de assistência e os diáconos trabalhavam, visitavam, aquela coisa toda. Nós chegamos a 530 membros, em questão de 3, 4 anos. Praia da Costa 4, trabalho de diácono extraordinário. Tem aquele diácono, você tem vários tipos de diácono. Você tem aquele diácono que é aquele homem mais piedoso. Eu tinha um semi-analfabeto. Trabalhava lá e tal, tudo bem. E eu era pastor em Praia da Costa 4. Falava tudo errado, aquela coisa toda. As madames da minha igreja, mulher de empresário, tudo do grupo dele. Tentasse tirar uma do grupo dele, era uma briga. E uma vez, o que ele fez lá, o negócio lá que ele fez lá, eu fui chamar a atenção dele, ele ficou todos, mas era um servo, cheio do Espírito Santo, já é falecido. Então eu fui chamar a atenção dele. As madames souberam, vieram atrás de mim. Amadeu, por que você fez isso com ele? Tadinho, Amadeu.
Mas na hora que eu tô lá na dificuldade, não é você que vai lá, não. É ele que vai lá, tá? Vai lá em casa de madrugada, orar por mim. Então, aquele camarada que ela ligava 1h da manhã, ela tava lá, tava na porta dela, 1h da manhã, lá orando por ela, não sei o que lá. Internou no hospital, no outro dia tava lá. Esse tipo de diácono, rapaz, isso dentro da igreja, cheio do Espírito Santo, com dom espiritual, com sabedoria. Rapaz, você tem um grupo desse, não precisa de coisa melhor. Você pega a igreja, você pega um grupo de diáconos com esse porte, pode ser semi-analfabeto, não tem problema nenhum. A função dele, ninguém, é isso que é a igreja primitiva. Você pega lá os casos de Estevão e tudo mais, né, que morreu, aquela coisa toda, mas isso dentro da igreja, e é uma experiência bíblica, né, que você vê e tudo isso. Amadeu, tem uma experiência que aconteceu com um diácono que estava comigo, e ele me contou, e eu achei algo maravilhoso, inclusive do ponto de vista didático, para nós entendermos assim a experiência do diaconato. Uma irmã do grupo de louvor, uma jovem do grupo de louvor, ela adoeceu e passou a semana sem poder ir na igreja. Naquela época nós tínhamos cultos diários, foi antes da pandemia, nós tínhamos cultos diários na igreja, e ela passou a semana sem poder ir na igreja. E quando ela chegou no domingo, ela procurou esse diácono e ela era do grupo dele e pediu oração. Falou assim: que se ore por mim eu estou muito triste, porque eu adoeci, fiquei uma semana sem poder vir na igreja e ninguém me ligou, ninguém me procurou. Naquele momento, aquele diácono, o pensamento dele foi o seguinte: poxa vida, a gente tem cuidado, às vezes, de pessoas que estão em dificuldade, os que são novos na fé e tudo mais. A irmã já tinha uma maturidade, poderia ter avisado que ficou doente, não avisou, né? E agora está se queixando que a gente não deu assistência para ela e tal. Mas como ela pediu oração, ele disse: não, vou orar por você. E ele abriu a palavra antes de orar por ela. E o texto que ele tirou diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E ele falou assim: rapaz, quase que eu fiquei de joelho e pedi para ela orar por mim, porque eu vi o erro meu em não estar atento a uma ovelha que faltou e eu não, por mais madura que ela fosse, por mais que ela tivesse, mas o Senhor me cobrou naquela hora da minha posição. Josias, olha só, eu não sou um pastor evangelista e tal, peguei muitas igrejas cresceram. No caso, eu peguei Moby Dick com 54 pessoas, Marcelo era ungido, depois passei para Marcelo pegou ele com mais de 500 membros. Então, peguei, antes de Moby Dick, eu peguei Castanheiras também, foi uma época maravilhosa, Frank era diácono lá na época, depois peguei Praia da Costa 4. Todo mundo, alguns me questionaram: Amadeu, como é que você teve experiência de crescimento com as suas igrejas? Diácono. Eu trabalhava com diácono. Josias, a experiência que eu tive no Leme, quando eu fui pastor 3 anos do Leme, foi com... Leme, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Diácono. Rapaz, eu posso ser... Hoje eu tô, né? Eu tô mais velho e tal, mas posso ser diácono? Me dá um grupo bom de diácono. Não posso ser pastor? Eu posso. Agora, se você bate numa igreja e você... É claro que você vai ter um ou outro que são mais devagar. Mas se você estiver na igreja, uns 3 ou 4 diáconos, bom, rapaz, a igreja cresce. Você vai embora. E o texto que nós lemos diz o seguinte, né, que aqueles que servirem bem como diáconos... Aí você perde, eles viram pastor, entendeu? Aí você perde aqueles bons, aqueles melhores e tal, rapaz, aqueles até a misericórdia, rapaz. Virou pastor, perdi o diácono. Amadeu, a gente tem que encerrar por causa da hora. Eu quero agradecer por esse tempo que passamos aqui, por aquilo que você trouxe. É realmente muito bom falar das coisas do Senhor e das experiências que nós vivemos. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Bom, a gente chega então ao final de mais uma série aqui do Conversas Bíblicas, o tema diaconato, e você que nos assistiu, nos ouviu hoje pelas diversas plataformas de comunicação da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, nós queremos agradecer pela sua audiência e agradecer mais ainda pela sua oração, isso que nos importa. Tá Amém. Bom? Na semana que vem a gente volta com mais um tema, um novo tema aqui no programa Conversas Bíblicas, mais um convidado.
E eu já quero antecipar que tem uma novidade, mas você só vai saber disso na semana que vem, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Rádio e TV Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.